Olá, bem-vindos à nossa 14ª aula do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Essa é a penúltima aula de nosso curso. Vamos lá? Na aula dessa semana, nós vamos tratar desse tema que é um tema muito interessante, né? Como ser uma luz para o mundo. Depois de tudo que nós aprendemos nesse curso, chegamos aqui à conclusão de que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Como levar esta mensagem para todo o mundo? É isso que nós vamos explorar hoje. Então vamos lá. Vamos começar com esta citação do Elder Ballard, em que ele nos diz: não é fácil explicar algo tão grande como a igreja ou tão maravilhoso quanto o evangelho restaurado a pessoas que pouco ou nada sabem a nosso respeito. Mesmo as perguntas sobre algum aspecto específico podem ser difíceis de responder, porque toda pergunta parece estar ligada à outra. A solicitação mais comum que ouvimos é uma bem simples, mais ou menos assim: fale-me um pouco a respeito de sua igreja. A palavra-chave aqui é pouco. Eles não estão dizendo: conte-me tudo o que sabe e depois envie outros para contar-me o resto. Muito bem, com essa introdução do presidente Ballard, a gente já tem uma visão do grande desafio que nós temos. Você já foi questionado ou questionada com esta pergunta? Alguém já lhe disse assim: fala um pouquinho sobre a tua igreja. Quer fazer uma atividade simples? Pega o teu relógio, um cronômetro e marca aí 1 minuto e tenta explicar para alguém que não conhece nada sobre a igreja o que é a Igreja de Jesus Cristo. Em 1 minuto. Dá uma pausa no vídeo, faz essa tentativa. Me diz como é que você se saiu. Realmente não é uma atividade muito simples, né? Mas lembra que o presidente Ballard falou: o segredo ali é pouco, fale-me um pouco sobre a sua igreja. A pessoa talvez ela já tenha alguma ideia, né? Algo que a gente pode fazer para nos ajudar em momentos como esse é fazer perguntas para a pessoa. Por exemplo, o que você já sabe sobre a igreja? Ou fale-me a respeito da sua dúvida. O que você ouviu? O que você já soube ou já ouviu falar sobre esse assunto? Isso pode nos ajudar a sermos mais claros, mais precisos em nossas respostas. Veja o que aconselha o presidente Ballard nessa citação. Mas precisamos lembrar que existe uma diferença entre interesse e mera curiosidade. Às vezes, as pessoas simplesmente desejam saber o que é a igreja. Os curiosos, de uma maneira geral, merecem informações claras e precisas que venham diretamente de nós, membros, para que não fiquem na dependência de respostas incompletas, meias-verdades ou declarações falsas que podem originar-se na mídia ou em outras fontes. Os muitos mal-entendidos e informações falsas a respeito da igreja ocorrem em parte por nossa própria culpa, quando não explicamos claramente quem somos e no que acreditamos. É uma realidade, né? As pessoas, se tiverem qualquer dúvida sobre a igreja, qualquer pergunta, elas vão buscar em alguma fonte. E quando elas vierem até nós, ainda que seja por uma mera curiosidade, é nosso dever sermos claros, precisos em nossas respostas, para que essa pessoa, ainda que seja apenas uma curiosidade, ela tenha uma resposta sincera, ela consiga compreender a verdade. Quem sabe esse conhecimento pequeno agora pode desencadear na pessoa um desejo de saber mais. Quem sabe até isso seja uma fonte para que ela possa rechaçar outras investidas de pessoas mal intencionadas tentando trazer uma mensagem errada sobre a igreja. O nosso maior desafio é seguir o exemplo de Paulo. Veja nesse próximo slide. Escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 4, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ser um exemplo dos fiéis, não só em viver o evangelho, mas olha, ser exemplo, como Paulo disse, na palavra, no trato. Esse talvez seja um grande desafio quando nós estamos defendendo a igreja, falando de nossas crenças. Talvez o que a gente ensine, a mensagem que a gente traga de que esta é a única igreja verdadeira, por exemplo, ou, olha,
perdão, mas o que você acredita não é a verdade plena, né? Nós temos a verdade plena, isso pode criar algum desconforto, talvez até alguma animosidade por parte daquele que lhe ouve. Como trabalhar com isso? Vamos fazer uma atividadezinha? Falando sobre esse tema, sobre a escritura de Paulo a Timóteo, o Elder Von Kitt disse o seguinte: então, como cumprimos o desafio dado por Deus de permanecermos firmes no Evangelho e ensinar a verdade ao mundo sem causar contendas ou raiva? Parece-me que dizer qualquer coisa, especialmente em se tratando dos assuntos polêmicos atuais, rapidamente gera brigas e contendas. Muito bem, vamos à primeira atividade. Dá uma pausa no vídeo e aí embaixo você vai responder a primeira pergunta, né? Na verdade, você vai responder a esta pergunta do Elder Kitt. Que ideias você tem? O que é que a gente pode fazer para ensinar a verdade sem causar contendas ou raiva? Dá uma pausa, responde a pergunta, depois continua no vídeo.